Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. E hoje a gente vai falar sobre o pecado não tem poder sobre a nossa vida mais. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Bom, se você é uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, isso realmente não devia mais fazer parte da sua vida, né? Você não deve achar que os seus pecados, eles estão dominando a tua vida. Não, é óbvio que a gente nunca vai parar de pecar. É óbvio que todo mundo vai continuar pecando, não tem jeito. A gente pode até diminuir muito a quantidade de pecados que a gente comete, mas, infelizmente, a gente vai estar sempre pecando. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos que eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre eles, né? Romanos 6,5 diz o seguinte: pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Esses versículos mostram que o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Que a gente não precisa continuar nessa vida de pecado achando que a gente não consegue mais sair dela. Uma das piores coisas que aconteceram nesse último século, na nossa cultura, a cultura ocidental principalmente, é que a gente passou a acreditar que uma vez que a gente pecou, então a gente vai ser pecador pro resto da vida. Então que a gente nasceu e nós somos educados de uma determinada maneira, que nós então vivemos num determinado ambiente, que agora, daqui para frente, as coisas serão muito difíceis de mudar ou praticamente impossíveis. A gente vive numa cultura que busca o quê? Ela busca saber o porquê nós estamos pecando, então a gente fica muito focado no nosso passado. Isso aconteceu, os especialistas dizem, né? Isso aconteceu porque o seu pai agiu assim com você, porque a sua mãe fez não sei o quê, porque na sua infância aconteceu assim, assim, assado. E daí você fica lá, você descobre o porquê você está agindo daquela maneira, mas você simplesmente não muda. Você simplesmente continua daquela maneira que você sempre agiu e acha que está preso lá. Só que a Bíblia não diz nada disso. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Então, a gente não precisa ficar preso no nosso passado. E outra coisa, se você peca, se você tem um pecado, um costume de pecar de uma determinada maneira, você não precisa ficar lá. Você simplesmente precisa parar de fazer aquilo e ponto final. Porque eu era um mentiroso? Mas eu era um mentiroso porque também você tem que ver que a minha mãe isso, meu pai aquilo, a minha infância não sei o quê, a minha tia, quando na minha escola... Não. Simplesmente você pare de mentir. Ponto final. É isso que a Bíblia pede pra gente fazer. E é isso que antigamente fazia parte da cultura. Olha, criança tá fazendo não sei o quê, para de fazer, ponto final. O pai mandava, tinha que parar e ponto final. Hoje não, hoje a gente fica procurando os mil porquês, por que isso? Por que aquilo? Não, simplesmente você tem que se apossar, né, da morte de Jesus na cruz, pelos seus pecados e dizer, não, Jesus morreu por mim e eu não preciso mais viver na lei desse jeito, eu estou vivendo na graça de Deus. Né? Então você pode parar de fazer aquilo e ponto final. Não fica se perguntando o porquê. Não fica matutando naquilo e pensando, porque isso não vai te acrescentar em nada. Isso não vai ser bom, muito pelo contrário. Você ficar pensando e pensando e pensando e pensando naquilo, não vai ser bom para a tua vida, vai ser péssimo. Né? Porque quanto mais você pensa naquele pecado... Não, a partir de agora eu não faço mais, a partir de agora eu não minto mais, a partir de agora eu não trapaceio mais e ponto final. A gente não tem que ficar dando desculpa, isso não é saudável para a vida de ninguém. Os versículos 7 e 8 dizem, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Bom, a gente então... deve ter morrido, né? O nosso velho eu, aquele pecador, né? Antes de você ter aceitado Jesus, né? Antes de você ter tomado essa decisão, né? Aquele velho eu, ele está morto. Quando alguém morre,
as coisas que aquele alguém fazia, ele já não faz mais, né? Então, quando você aceita Jesus, você tem que entender também que o seu velho eu, ele morreu. Agora é uma nova pessoa que nasceu. Você nasceu com Cristo, né? Você morreu, os seus pecados morreram com Jesus na cruz e agora você é uma nova pessoa. Você não precisa mais viver aquele velho eu e deve ser assim. De tempos em tempos, você deve observar a tua vida e ver, será que aquele velho eu, ele ainda existe? Né? Ou eu sou uma pessoa completamente diferente? Eu gosto, de tempos em tempos, olhar para trás e ver que, nossa, aquela pessoa era nojenta. Aquela Vivian, eu não gosto mais dela. Né? Ela não faz mais parte de mim. E é isso que a gente deve viver. Todo dia a gente deve olhar para trás e pensar, aquele velho eu não faz mais parte de mim. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Não seja mais escravo do diabo. O seu Senhor é Jesus. Então, se o seu Senhor é Jesus, você não precisa ficar escravo do diabo, achando que você está preso naquele pecado, achando que você não consegue sair de lá. Se estiver muito difícil, o Espírito Santo está à disposição. Ele está à disposição justamente para você pedir e falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu estou precisando da tua ajuda porque está muito difícil de vencer essa barreira. Está muito difícil de eu conseguir parar de cometer esse pecado. Bom, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, então, e no próximo episódio a gente vai continuar com esse assunto. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.